Está para vir um castigo muito grande sobre a humanidade. Basta ver a gente ver a quantidade de pecados que clamam pela justiça de Deus, mas também revelações e profecias dignas de crédito. Tem também as sensacionalistas e tal, mas tem as revelações e as profecias dignas de crédito que apontam para esse fato que nós estamos nos aproximando para um grande castigo universal, mas que não termina no fim do mundo. Termina com a regeneração da sociedade e o triunfo da Santa Igreja. É isso que nós vamos conversar hoje, baseados em revelações feitas. A beata Ana Maria Taide, uma grande santa, uma senhora dona de casa, de extração simples, mãe de 7 filhos, mas que Deus escolheu para ser de uma grande santidade para receber essas revelações. A santidade dela, de tal maneira, não é, chama a atenção que o próprio Deus Nosso Senhor resolveu manter o corpo dela, até hoje, o corpo dela, intacto, incorrupto. É uma coisa impressionante. Você pode ir em Roma, visitar a igreja onde está o corpo dela. Existem filmes, vídeos, né, fotos do corpo dela. É uma coisa realmente sobrenatural e impressionante. Muito bom dia, é isso que nós vamos conversar hoje. Meu nome é Daniel Martins e este é o canal dos Santos Anjos. O grande castigo e o grande prêmio. Vamos conversar então o que diz Nosso Senhor para essa santa. Eu estou me baseando, né, em fontes seguras e você pode encontrar essas fontes num blog de um grande amigo meu, Sr. Luiz de For, um blog que eu vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo, sobre as aparições de La Salette e que ele também fala sobre essas revelações. É um grande estudioso dessas revelações, é uma das fontes de que eu conheça atualmente as mais sérias que existem a respeito dessas revelações. Bom, e ele faz uma introdução a essa parte das revelações que eu acho interessante, que eu vou ler com vocês uns trechinhos. E Nosso Senhor, quando ele revelava isso para a beata Ana Maria Taide, a questão do grande castigo, ele chamava de, em português seria a definitiva. É como que um acontecimento definitivo que vai pôr os pingos nos is e vai, fechar essa era de maldição em que nós estamos vivendo. Tantos pecados, é uma coisa realmente impressionante. Agora ele chamava de a definitiva. E essa definitiva é ao mesmo tempo o grande castigo, a regeneração, a purificação e a abertura de uma era histórica do triunfo do bem, o triunfo da Santa Igreja, como nunca houve antes. A gente vai ver isso aqui, isso é também ratificado pela mensagem de Fátima e por várias outras revelações, até pelo Apocalipse, como nós vimos já em outro vídeo. Bom, com esta palavra, Nosso Senhor se referia instantemente ao desfecho vindouro da luta entre o bem e o mal. A definitiva encerraria a atual fase histórica de guerra do céu e do inferno. A atual fase histórica, não quer dizer que é o fim do mundo. Das almas boas e ruins, do próprio Deus e de seus anjos contra as potências infernais e seus acólitos terrenos. Na definitiva, nesse grande castigo, Deus poria fim a tanto caos, embates e profanações. Que alívio, né? Saber que isso vai vir. E reergueria a igreja a um grau de glória na terra como nunca antes se viu. Mas a definitiva seria complexa e terrível. Nela se revelariam os pensamentos que jazem no fundo dos corações. Esses desvendamentos surpreenderiam até os bons, pela maldade escondida, inclusive em pessoas tidas como insuspeitas. Também os méritos dos bons, humilhados e postos de lado, resplandeceriam pela surpresa do mundo que os menosprezava. Então essa aqui é a introdução. Nós entramos agora em alguns trechinhos significativos das revelações. Não se pode, isso aqui foi em setembro de 1831. Nosso Senhor diz, não se pode medir quanto tenham avançado as iniquidades, tanto do homem quanto da mulher. Os demônios soezes riem e festejam, porque não tem necessidade mais de tentações. O mundo hoje, eu estava saindo aqui, eu estou hospedado na casa de um amigo que, aliás, é também voluntário do canal dos Santos Anjos, eu estava saindo aqui,
A gente sai e já tem um cartaz gigantesco, 2 metros de altura, para um cartaz grande, ou talvez mais, com uma coisa praticamente pornográfica. Na frente de casa, preciso desviar o olhar para não ficar com as coisas na cabeça. Né? E, bom, a iniquidade não precisa nem mais de tentação, é só sair que o mundo já é uma tentação. Bom, não, porque de modo suficiente a malícia, ou seja, não precisa de mais, quase mais não precisa de tentação, porque a malícia e a iniquidade, tanto do homem quanto da mulher, superam em muitos graus a do demônio. Infelizmente, a gente vê em muitos casos que isso é verdade. Pelas obscenidades que se cometem de todos os tipos pelos 2 sexos. Depois, em abril de 1830, a paz esteja convosco, meus filhos. Por toda parte deveis dizer que não só não há paz, o nosso Senhor estava desejando a paz, porque não só não há paz, mas que os diabos dançam dia e noite e tecem grandes tramas. Apanham em suas redes muitos peixes, cordeiros e ovelhas, e as levam à perdição em grandes quantidades. Eles se abeberaram com o fel e o sangue humano. Isso não é nem a analogia, o aborto. Quanto sangue humano, e quase ninguém fala nada, as autoridades não falam nada, quanto sangue humano que no fundo é entregue para Satanás. Isso nós podemos falar numa outra ocasião. Bom, eu te falei, isso aqui que é misterioso, não sei o que vocês vão dizer disso aqui, mas isso é misterioso. Eu te falei, minha filha, para não seguir os santos modernos, mas aferrar-te aos antigos, porque os santos modernos, sendo todos ou quase todos falsos, te teriam estragado. Em outra ocasião, Nosso Senhor disse: há muito tempo, isso aqui explica um pouco o trecho anterior, há muito tempo que a Torre de Babel está instalada em Roma, e há muitos anos que deveria ter caído. Ou seja, Nosso Senhor não diz que Roma, a Santa Igreja que está em Roma, é ruim. Mas dentro entrou uma espécie de câncer, que é o que Nosso Senhor chama, é uma Torre de Babel instalada ali no templo sagrado. E há muitos anos que deveria ter caído. E se não caiu, é porque muitas almas sacrificaram sua vida, rogando a meu Pai para que protelasse o momento de pôr fogo a esse estado do mundo. Eu, sem embargo, que via que era a ruína de muitas almas boas que sofrem por essa causa, apesar de tudo, eu devia fazer a vontade de meu Pai. Ou seja, o castigo vem assim mesmo. Posto que essa desordem do mundo todo é um caos, não há mente humana que possa imaginá-la. Não se conhece qual é a hora em que meu Pai quererá dar ordem ao anjo exterminador. É papel dos anjos nos consolar, é papel dos anjos nos ajudar, mas existem os anjos exterminadores, que são justiceiros. É um dos ministérios dos santos anjos. Esse anjo aparecerá ameaçando de improviso. O anjo exterminador, que com uma mão toca a trombeta e com a outra espada, reticências, quando acontecer aquele momento, todo o mundo ficará envolvido na conflagração. Então aqui um primeiro elemento, uma crise na Santa Igreja, depois o mundo inteiro envolvido numa conflagração, e aí Nosso Senhor diz, agora reinam os maus costumes, a má política, o respeito humano, que essa não é o respeito pelos homens, mas essa vergonha do bem por causa da opinião dos outros, a simulação. Há um escândalo geral por toda parte, vai aplicando aí ao Brasil, a situação que nós vivemos e tal. Este é o maior e mais forte castigo que já caiu sobre todo mundo, esse do qual eu estou falando, Nosso Senhor, né? Sobre essa que ele chama de definitiva. A confusão, agora, principal castigo, a confusão das ideias. Não existe período da história que registre a confusão das ideias nos dias de hoje. Eu não preciso nem comentar, eu vou em frente. Muitas vezes eu te disse que antes do fim passaríamos por essa Torre de Babel, mas o fim virá quando eu achar por bem. Ou seja, Nosso Senhor, ele está em controle da situação. Ele está criando mais razão, por assim dizer. Né? Em 1819, a Beata me disse que um dia que não saberia apontar durante os primeiros anos das revelações
Ela ouviu que o mundo ficaria reduzido a um tal estado que os poucos sacerdotes que restassem seriam constrangidos a viverem escondidos nos esgotos, levando o Santíssimo Sacramento no peito. Isso é misterioso, eu não vou comentar, mas a gente já vê coisas dessas, né, na China, por exemplo. Os católicos fiéis a Roma, ao Vaticano, ao Santo Padre, à Santa Igreja Católica Apostólica Romana, os fiéis, eles têm que passar por situações inacreditáveis. Já, agora. Que as coisas estariam de tal maneira convulsionadas que o homem já não seria capaz de as pôr em ordem. É ou não é que nós estamos? Aqui são os sinais. Mas que seu braço onipotente haveria de remediar tudo. Então aqui nós entramos em alguns elementos, eu não vou falar tudo, porque são 4.000 páginas de revelações, uma coisa impressionante. Eu vou só então tratar agora do castigo, alguns elementos do castigo e do triunfo. Que numerosos milhões de homens deveriam morrer por obra do ferro, uma parte nas guerras, outra parte em conflitos e outros milhões de morte imprevista. Entenda-se que por todo o mundo. Podem ser pestes, podem ser epidemias, podem ser bombas bacteriológicas, pode ser o que for. É um castigo. Que, em consequência do castigo, como uma regeneração, nações inteiras haveriam de voltar à unidade da Igreja Católica. Muitos turcos, gentios, pagãos e hebreus hão de se converter de um modo que surpreenderá os cristãos, que ficarão admirados pelo fervor e a observância que mostrarão com suas vidas. Que maravilha isso, né? Vale a pena presenciar essas coisas terríveis para ver tão grandes conversões. Numa palavra, o Senhor, então a santa relata a este padre que estava anotando, que o Senhor queria purgar o mundo e a sua igreja, ou seja, purificar, e para isso ele preparava uma nova safra de almas, que desconhecidas apareceriam para realizar obras grandes e milagres surpreendentes. Ela me disse que depois do Senhor ter varrido a terra com guerras, revoluções e outras calamidades, haveria de começar o céu. Então, ia ser guerras, primeiro coisas que nós já conhecemos, mas em grande quantidade. Então, guerras, pestes, fome, etc. Mas depois viria um castigo diretamente do céu. Então, um flagelo com uma convulsão geral de fenômenos meteorológicos, os mais espantosos e com grande mortalidade. Então tem gente que fala aí, né, de aquecimento global, não sei o que, não tem nada a ver com isso. É quando Deus Nosso Senhor resolver punir, pode a terra estar fria, pode estar quente, pode estar morna. Né? Pode estar de cabeça para baixo ou cabeça para cima, quando Deus resolve punir. E de outro lado, quando Deus resolve premiar, ele faz o que ele quiser. A serva ou seja, não é bateria, não é teto solar, não é moinho de vento, não é, como é que chama? Energia alternativa que vai evitar isso. Bom, a serva de Deus me disse várias vezes que o Senhor lhe fez ver no misterioso sol o triunfo universal da nova igreja. Não é que é uma nova igreja, mas a igreja, Santa Igreja Católica, Apostólica Romana, renovada, de tal maneira grande e surpreendente que ela não podia descrever o que ela mesma tinha visto. A purificação operada por Deus através de seus ministros angélicos e humanos, de instrumentos materiais e até por eventuais intervenções pessoais, terá um objetivo único: a restauração da Igreja Católica no grau de honra que lhe é devido e a recomposição da civilização cristã. Essa última frase é do Sr. Luís de Fora explicando. E aqui eu volto para um trecho das revelações. Quando tome corpo a Igreja renovada, os poucos que restarão serão poucos, pouquíssimos. Estarão extremamente surpreendidos e cheios de temor, vendo tudo o que se fará por Deus. Como se amará a Deus e o que sofrerá por Deus. A ti não cabe vê-lo. Ou seja, os poucos que restarem, não é, fiéis. E ela vai dizer aqui como ficar fiéis, com uma verdadeira humildade. Não é? Nós estamos vendo no canal.
A importância de nós difundirmos justamente os sacramentais, difundirmos a noção a respeito das verdades da fé, do que é o céu, do que é o inferno, do que é o purgatório, o que são os santos anjos. Isso são coisas muito importantes. E, então, aprove a Deus revelar-lhe também que após numerosas e dolorosas provações, a igreja obteria um triunfo tão portentoso que os homens ficariam estupefatos. Nações inteiras voltariam à unidade da igreja romana e a terra mudaria de aspecto. E assim vai. São páginas e páginas e páginas e páginas a respeito disso. Um grande triunfo da Santa Igreja após grandes castigos. E nós continuaremos a falar dessas e outras revelações no nosso canal. Eu felicito por ter chegado até aqui e até amanhã, se Deus quiser.